Essa história começa com o Homer e os amigos dele fazendo uma grande idiotice no trabalho e meio que quase matando todo mundo dentro da usina. Por esse motivo, o chefe deles, Sr. Burns, acaba sendo investigado e é obrigado a fazer várias mudanças no ambiente de trabalho, já que uma quantidade enorme de leis estavam sendo violadas. Uma dessas mudanças era de que ele deveria contratar ao menos uma funcionária mulher para trabalhar lá, já que a equipe era composta somente por homens até o momento. Por conta disso, a nova colega deles, que se chamava Mindy, é apresentada em pouco tempo. O problema é que quando o Homer olha para Mindy pela primeira vez, imediatamente fica hipnotizado com a beleza dela e nem ao menos consegue responder um simples oi de volta. A única coisa que ele é capaz de fazer é sair correndo da sala totalmente confuso e depois se perguntar o que é que tinha de errado com ele, afinal. Na saída do trabalho, a Mindy simplesmente deseja uma boa noite para ele e em seguida vai embora. Porém, isso já foi suficiente para mexer com o Homer de novo. E apesar dele ter prometido a si mesmo que não iria mais ter nenhum tipo de alucinação por causa da garota, isso parece não ser tão verdade assim, porque ele acaba quase se matando com o carro logo depois. Eu acho que nesse ponto nem é preciso dizer que tinha alguma coisa rolando. Era óbvio que a Mindy mexia com ele de alguma forma. E não adiantava ficar negando isso. Não depois de ter quase sofrido um acidente de carro por causa de uma boa noite dela, né? Durante o trabalho, os amigos notam algumas mudanças sutis no comportamento do Homer. O único assunto sobre o qual o mesmo falava durante o almoço era a Mindy. E isso não era muito comum, porque na hora do almoço ele normalmente não falava sobre nada. Quando o Homer estava no bar, ele finalmente reconhece e confessa que estava sentindo atração por uma outra mulher que não era sua esposa, e demonstra se sentir muito mal consigo mesmo por conta disso. Mas é aí que, para surpresa de todos, o Barney lança a seguinte pedrada: a sua atração é somente baseada em uma atração física. Fale com a mulher e você chegará à conclusão de que não tem nada em comum com ela. E esse realmente foi um bom conselho. Parando para pensar, o Homer não sabia praticamente nada a respeito da Mindy. Tudo que ele tinha conhecimento até agora eram de coisas extremamente superficiais que já estavam o deixando cego, como por exemplo o fato dela ser uma pessoa muito bonita. Ele não sabia absolutamente nada sobre o caráter dela ou sobre os gostos que tinha. A garota podia ser uma grande cretina e ele não fazia a menor ideia. Mesmo assim, estava lá perdendo tempo, sofrendo e criando um monte de problemas na própria mente, sem nem se questionar a respeito disso em momento algum. Ele em seguida diz que aquele conselho tinha sido muito profundo e pergunta ao amigo onde é que tinha aprendido a falar essas coisas. O Barney responde que estava escrito em um guardanapo ali no balcão do bar. Então lá vai o Homer tentar pela primeira vez ter uma conversa real com a Mindy, que o faria descobrir que os dois, na verdade, não tinham nada em comum. Bom, o problema é que eles tinham muita coisa em comum, na verdade. E quanto mais o Homer se esforçava para encontrar qualquer incompatibilidade, pior ficava. Pelo visto, a única opção que tinha sobrado agora era ignorar a garota o máximo que pudesse dali pra frente, pelo resto da vida. Porém, ele descobre que essa não seria uma tarefa tão fácil assim quanto pensava, já que logo em seguida se vê preso com a Mindy dentro de um elevador minúsculo, em uma situação um tanto quanto constrangedora. Quando Homer chega em casa agradecendo por finalmente poder se distrair um pouco de toda essa tentação, ele acaba se deparando com uma Marge bastante doente e da forma menos atraente possível. Era impressionante, parecia que de repente tudo ao redor dele estava o incentivando a fazer aquilo. A luxúria continuava o chamando sem parar e tentando o convencer de que o que ele tinha na vida dele não possuía tanto valor quanto pensava e que não valia a pena seguir resistindo, porque no fim das contas não era algo tão grave assim. Por mais que no fundo o Homer quisesse de verdade fazer a coisa certa, mesmo com toda essa tentação, ficava meio difícil quando parecia que o próprio destino estava conspirando de
qualquer maneira possível para que ele desistisse de uma vez e fizesse a errada. Já que logo no dia seguinte, ele e a Mindy são escolhidos a dedo pelo Sr. Burns para representar a companhia em uma outra cidade. E graças a isso, ficam mais próximos do que nunca. Querendo ou não, os dois estavam quase dormindo na mesma cama, trabalhando juntos, dividindo comida e em um certo momento, até acabam dando um selinho, sem querer. Depois de serem presenteados pela convenção com um jantar romântico a sós em um restaurante chinês, eles se encontram ali, sentados na cama, quando já era tarde da noite. Tudo acabou levando Homer até ali. Mas apesar de todos os sinais dizerem constantemente que aquilo não era tão errado assim e que era quase inevitável, ele ainda continuava se sentindo mal consigo mesmo. A Mindy, percebendo esse desconforto, diz que isso dependia dele e que não precisava fazer nada que não quisesse fazer. E em seguida diz pro Homer buscar no coração dele, e assim talvez seria capaz de encontrar a resposta do que realmente queria. Apesar de toda a tentação que a luxúria fosse capaz de proporcionar, de qualquer armadilha que o destino pudesse ter feito no caminho para que tudo chegasse naquele ponto tão crítico, apesar do quão fácil tivesse se tornado cometer esse erro, ele ainda tinha uma escolha. E dependia de si mesmo escolher fazer a coisa certa. Dependia de si mesmo escolher ser injusto com a pessoa que amava e ter uma atitude tão vergonhosa e covarde como aquela. E a responsabilidade disso era dele. E mesmo que já tivesse bastante perdido em meio a tudo, se afogando em confusão, culpa e sem saber exatamente o que queria, o ato de olhar através do coração para encontrar a resposta que precisava faz com que o Homer se aproxime do que era correto, o faz enxergar as coisas de uma forma mais clara e perceber que aquele prazer nada mais era do que algo temporário, vazio. E assim, ele descobre o que queria verdadeiramente. A Marge. A lição que fica talvez seja uma das mais importantes que a gente possa aprender durante a vida. Para aqueles que escolhem resistir às tentações do dia a dia e agem de uma forma genuína, justa, e buscam enxergar as coisas de uma maneira pura, através do coração, para essas pessoas, aquilo que está reservado também é puro. É genuíno, é muito mais valioso do que qualquer coisa. Pode durar uma vida inteira. E apesar de não ser perfeito como a luxúria tanto parece ser, nos mostra a real beleza que existe na imperfeição.